E aí vai ver alguns conceitos do que é razão e proporção, que aí a razão, dados dois números, A e B, com B diferente de zero, chamamos de razão entre A e B ao quociente A dividido por B. O que é isso? Uma razão nada mais é do que uma divisão. Então, o quociente, quando ele fala quociente, ele está falando de uma divisão. Então, se eu digo a razão da minha idade para a tua idade, é pegar a minha idade e dividir pela tua. Entendendo? A razão é a divisão. Se eu digo aqui a razão entre A e B, é pegar A e dividir por B, que é o que ele fez aí, ó, o quociente. Aí a gente tem uma nomenclaturazinha. Jefferson entrou. A gente tem uma nomenclaturazinha aí que o A ele é chamado de antecedente. Então, quem fica aqui em cima, no numerador, ele é chamado de antecedente. Quem fica aqui embaixo, ele é chamado de consequente. O primeiro valor a ser mencionado é um antecedente. Então, se a gente tiver lá numa questão e ele mencionar primeiro valor A, ó, percebe? A razão de A e B. Quem ele mencionou primeiro? Não mencionou primeiro o A, né? Então, A, ele vai ser o antecedente. Então, ó, o primeiro valor a ser mencionado, ele vai ser o antecedente. O segundo valor a ser mencionado, ele vai ser o consequente. Se ele mencionou o B depois, é porque ele vai ser o consequente. Então, é isso. Se ele disser lá a razão entre um valor e outro, o primeiro valor ele vai ficar em cima e o segundo valor vai ficar embaixo. Aí a gente tem um exemplo aqui para entender melhor como é que funciona isso na prática. Ele diz aqui, uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 3.000 metros quadrados de área livre. A razão da área construída para a área livre é... Então, ó, quem foi que ele falou primeiro? Ele diz aqui, ó, a razão da área construída para a área livre é... Então, ele falou primeiro na área construída. Qual é o valor da área construída aí? A gente tem que, de área construída é 1.200 metros quadrados. Então, isso vai ficar em cima, ó. Vai ser o quê? Vai ser área construída dividido por área livre, porque ele falou primeiro área construída. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. 1.200. Vamos ver, acho que sim. 1.200 dividido por quê? Pela área livre, que ele falou depois. A área livre vai vir embaixo, que é 3.000. O que é que dá para fazer? Ó, corta os zeros. Ficou 12 dividido por 30. 12 dividido por 30. Isso aqui a gente pode simplificar. Por 6 em cima, por 6 embaixo. 12 dividido por 6 dá 2. 30 dividido por 6, 5. Então, a razão aí da área construída para a área livre vai ser 2 sobre 5. Letra E. Mole, mole, né? Facinho. Vamos lá. Aí a gente viu o conceito de razão, que razão nada mais é do que uma divisão. Agora a gente vai conhecer o conceito de proporção, que a gente está aqui no tópico de razão e proporção do nosso edital. A proporção, ela é a igualdade de duas razões. A gente já sabe o que é uma razão, né? Uma razão não é uma divisão? Se a proporção ela é a igualdade de duas razões, quer dizer que ela é a igualdade de duas divisões. Olha, eu tenho aqui ó, duas divisões sendo iguais. Então a proporção é isso, a igualdade de duas divisões, de duas razões. E a gente tem uma propriedade fundamental da proporção que chama o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que dá aquele nomezinho que a gente multiplica o de baixo pelo de cima e o de cima pelo de baixo, a multiplicação cruzada. Aí é essa propriedade aí, fundamental. Mas que a gente não vai usar ela aqui porque eu vou ensinar para vocês dois bizus que vocês resolvem tudo de divisão proporcional. E vou apresentar aqui para vocês o primeiro aqui nesse exemplo. Ele pergunta aqui: 40 litros de água e tinta estão misturados na razão 5 para 3. Calcule quantos litros são de cada substância. Então ele quer aí a quantidade de cada substância. Como é que a gente vai fazer para calcular isso? Se a gente fosse fazer isso aqui, numa questão sem o bizu, como é que a gente faria? Ele diz aí, ó, a gente vai chamar a água de A
e a tinta de T. Ele diz que água mais tinta misturados dá quantos litros? 40 litros. 40 litros de água e tinta estão misturados. Então, se a gente não fizer pelo bizu, seria assim, ó. Água mais tinta é igual a 40 litros. E a razão, ou seja, de água por tinta é igual a 5 sobre 3. Tu ia cair aqui, ó, num sistema de equação para resolver isso aqui, ó. Bem mais complicado. Bem mais complicado. Eu não quero que vocês resolvam desse jeito. Por quê? Porque eu vou passar aqui um bizu para vocês que vai ajudar demais. Eu uso até hoje esse bizu. Eu aprendi e nunca mais esqueci. E até hoje eu uso em questões desse tipo. Como é que funciona? Tu já chamou a água de A e a tinta de T. Lembra lá o que eu disse? O que falar primeiro é o antecedente e o que falar depois é o consequente. Quem foi que ele falou primeiro aqui? Água, né? E depois ele falou o quê? Tinta. Então, se a água ela é o antecedente, ó, a água ela vai ser o que está em cima, ó, vai ser o 5. Ó aqui, ó. A água é o 5. E a tinta ela vai ser o quê? Vai ser o consequente, que ela falou depois, vai ser o de baixo. Então, o que é que tu vai fazer? A gente vai usar um bizu chamado, ó, de bizu das partes. Chama de bizu das partes. Então, tu vai pegar e colocar aqui, ó, A de água e T de tinta. A água, ela não é o antecedente? É o 5, né? A água não é o 5? Tu vai dizer que a água aqui ela vai ter 5p. Por que 5p? Esse p aqui é as partes. Ou seja, a água ela tem 5 partes do total. E a tinta ela tem quanto? A tinta ela tem 3 partes do total. Aí o que é que tu vai fazer? Simples agora. Se eu pegar, ó, pensa comigo, se eu pegar e juntar todas as partes de água e todas as partes de tinta, vai dar o quê? Vai dar o total, né? Vai dar o total dessa mistura. E quanto era o total da mistura? 40 litros. Então quer dizer aqui, ó, que se eu juntar a parte da água mais a parte da tinta, isso aqui vai dar o total, que é os 40 litros. O que é que eu faço agora? Eu tenho a mesma letra aqui, eu tenho a mesma incógnita. Eu somo essas letras. 5p mais 3p, 8p, igual 40. O que é que a gente faz agora? Esse 8 está multiplicando o p, passa dividindo. Quando eu passar dividindo aqui, vai ficar p é igual a 40. Deixa eu puxar para cá. P é igual a 40 dividido por 8. Isso aqui vai dar igual a 5. Exatamente. Isso aqui vai dar igual a 5. Então quer dizer que P equivale ao quê? A 5. Cada P equivale a 5. Se a água aqui ela tem 5P, quer dizer que ela tem o quê? 5 vezes 5. Quando a letra está colada no número, quer dizer que o número está multiplicando essa letra. Então, a água ela tem 5 vezes P. E P é 5, então é 5 vezes 5 dá 25 litros. E a tinta ela tem o quê? 5 vezes P, que é 3 vezes P, que é 5. Quer dizer que ela tem 15 litros. Somando aí, ó, 15 litros mais 25 litros dá exatamente o total de litros, que é 40 litros. E aí ele pergunta, calcule quantos litros são de cada substância. Tu sabe aí, ó, a água tem 25 e a tinta tem 15 litros. Acabou, morreu. Só isso. Para uma questão deles aqui, ó. Questão aí da FCC diz o seguinte: Pedro e Marcos sei lá, resolveram juntos uma prova com 30 questões. Para cada 2 questões que Pedro resolveu, Marco resolveu 3. A diferença entre o número de questões resolvidas por Marco e o número de questões resolvidas por Pedro foi de... Então, ó, a gente tem aqui, ó, uma
questão aqui de divisão diretamente proporcional. Então a gente vai usar aqui, ó, o bizu das partes. Nem sempre vem falando. A maioria vem, mas nem sempre vem falando. Mas só de você for fazendo, você vai identificar. Porque aqui, se fosse o inverso, ele tem que especificar. Quando é o inverso, ele tem que dizer. Mas diretamente proporcional é regra. Tipo, se ele não diz nada, é porque vai vir diretamente proporcional. Agora, se ele disser que é inversamente, é inversamente. Aí aqui a gente vai ter o quê? Marcos, né? Pedro. E tem Marcos. Para cada duas questões que Pedro resolveu, ó, então Pedro ele tem o quê? Ele resolve duas partes. Marcos resolveu três partes. A diferença entre o número de questões resolvidas por Marcos e o número de questões resolvidas por Pedro foi o que a gente vai fazer? Se a gente somar a quantidade total que Pedro resolveu mais a quantidade total que Marcos resolveu, vai dar o total de questões que eles resolveram juntos, que foi quanto? Então quer dizer ó, que 2P, que é a de Pedro, mais 3P, que é a de Marcos, o total, isso aqui vai dar 30. Somando isso aqui vai dar 5P, igual a 30. Passa dividindo aí esses 5. P é igual a 6. P é igual a 6, opa, cuidado. Mas aí ó, você identificou aqui já o que ele resolveu. O que é que poderia fazer aqui, ó? Teria duas formas de fazer isso aqui. Poderia substituir aqui, ó, 2 vezes P ia ser 2 vezes 6, que dá 12. Então Pedro resolveu 12 questões. E Marcos, 3 vezes 6, que dá 18. A gente percebe que a diferença aí de questões resolvidas um do outro, ou seja, a diferença é a subtração. Então Marcos ele resolveu quantas a mais que Pedro? Só é diminuir. 18 menos 12 ia dar 6, que era a letra A. Mas o que é que poderia identificar aqui para tu resolver mais rápido? Tu sabe que Marco, ele resolveu... Olha, identifica aí, ó, o feeling, quando a pessoa consegue já identificar nas questões e ganhar tempo. Marcos resolveu 3P. E Pedro, ele resolveu 2P. Marcos, ele resolveu o quê? Uma parte a mais, né? Do que Pedro, né? Não é isso? Ele resolveu um P a mais. E quanto é que vale esse P? 6. Então era justamente o que ele resolveu a mais. E aí o gabarito era letra A. Então, vamos lá, na quinta questão aí, ó. Diz o seguinte. Antônio e Pedro têm 15 mil oriundos da venda de um veículo. A divisão do valor será feita de forma diretamente proporcional. Então a questão aqui, ela te disse. A forma que está usando. Diretamente proporcional, tu lembra que vai usar o quê? Bizu das partes. Ao investimento inicial de cada um. A parte de Antônia será proporcional a 9 e a parte de Pedro será proporcional a 6. Após a divisão, caberá a Pedro receber a quantia de quanto? Então, vamos lá. A gente sabe que é divisão diretamente proporcional, a gente vai usar o bizu das partes. Aí a gente tem quem aqui, ó? Antônia e Pedro. Diz que Antônia, ela vai ser proporcional a quanto? A 9, né? Então vai ser 9P, porque ele diz aqui, ó, que a parte dela vai ser proporcional a 9. E a parte de Pedro, ela será proporcional a 6. Então a gente coloca aqui o quê? 6P. Concorda comigo que se eu pegar e juntar toda a parte de Ana mais toda a parte de Pedro, vai dar o quê? O total que eles têm juntos. Antônio e Pedro têm 15 mil. Então, se eu somar 9P mais 6P, ou seja, somar a parte de cada um, vai dar o total que eles têm junto, que é 15 mil. Soma aí 9P mais 6P, 15P. Que é igual a 15 mil. Aí a gente vai pegar o que agora? 15. Esse 15 ele está multiplicando o P. Vai passar dividindo. P é igual a 15 mil dividido por 15.
Isso vai dar quanto? P é igual a 1000. Por quê? Porque se eu acrescentar aqui, ó, 3 zeros. Para acrescentar 3 zeros, a gente multiplica por 1000. Então, P é igual a 1000. Aí não é a resposta. Isso aqui não é a resposta. Não vai lá e marca a letra E, não. Por quê? Porque aqui é o valor de cada parte. A banca aqui foi sacana, colocou aqui, ó, a letra E. Para tu se arriscar. Mas isso aí é o valor de cada parte. Ele quer o quê? Após a divisão, caberá a Pedro receber quanto? Então ele quer saber a quantia que Pedro vai receber. Pedro ele vai receber 6 partes. 6 vezes P. O P é quanto? 1000. Facinho, ó. 6 vezes 1000 dá exatamente igual a 6.000. Gabarito. Letra B. Show! A questão aqui 6 diz o seguinte. Ana, de 7 anos, Beatriz, de 10 anos e Carolina, de 13 anos, receberam um prêmio aí de 1.500. Resolveram repartir o prêmio em uma divisão diretamente proporcional à idade de cada uma delas. Se é divisão diretamente proporcional, a gente sabe que vai utilizar o bizu das partes. Feita a divisão dessa maneira, a quantia que Carolina recebeu a mais do que Ana é igual a... Então a gente vai utilizar aqui o chamado, vou botar aqui para vocês não esquecerem, bizu das partes. Aí no bizu das partes a gente sabe que coloca o que, ó? Coloca aqui, ó, inicial de cada uma para identificar Ana, Beatriz e Carolina. Ana, ela recebe aí proporcional o quê? A 7 anos. Então, ó, 7 partes. Beatriz, 10 anos, 10 partes. Carolina, 13 anos, 13 partes. Concorda comigo que se eu juntar o total que Ana recebeu, mais a parte que Beatriz recebeu, mais a parte que Carolina recebeu, não vai dar o total do prêmio, né? O total do prêmio que elas receberam juntas é 1.500. Então, se eu somar 7P mais 10P, que é a parte de Beatriz, mais a parte de Carolina, vai dar 1.500. Somando esses P's aqui, ó, vai dar 30P. Que é igual a 1.500. Esse P tá multiplicando... O 30 tá multiplicando o P, né? Passa dividindo. Olha lá, corta o zero. Fica fácil. Isso, fica fácil aqui, ó. 150 dividindo por 3, ó. Bem mais fácil. 50. Então quer dizer que P, ele equivale a 50. Cada parte é 50. Se cada parte é 50, Carolina ela vai receber quanto? A gente puxa aqui, ó. Deixa eu organizar aqui para vocês. Exatamente. Vai ser o que aqui, ó? 13 vezes P. P não é 50? Isso vai dar 650. 650 reais. E ó, a gente só precisa saber a Diana agora. 7 vezes 50, isso aqui vai dar 350. Então ele quer saber aí, Carolina recebeu a mais que Ana, quanto? Só é subtrair 650 menos 350, isso vai dar 300, que é igual ao que está aqui na letra B. Gabarito, show? É isso aí.